Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e o versículo de número 32. Está escrito assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 4 características de Pedro. Todos nós conhecemos a história de Pedro, desde quando Jesus passou à beira do mar e eles estavam lançando as redes. Jesus o chamou e disse: vem e segue-me. E eles passaram então a seguir a Jesus. Seguindo a Jesus, ele escolheu dentre os que vieram 12 deles para que estivesse mais próximos a si, através dos quais o Senhor Jesus haveria de orientar, instruir, ensinar e demonstrar o plano, o propósito de Deus e a finalidade pela qual ele veio a esta terra, para trazer a revelação de Deus, a demonstração do amor, da graça e da misericórdia de Deus, e entregar a sua vida como preço de resgate e redenção da humanidade. Ele ofereceu-se a Deus para esta grande e importante obra. No entanto, no seu ministério terreno, ele acercou-se destas pessoas, dentre eles de Pedro, e Jesus começou a pregar, a ensinar, a curar, a demonstrar o seu trabalho, a maneira como ele trabalhava, e esses discípulos estavam seguindo a Jesus. É bem verdade que eles ainda tinham algumas coisas que precisavam ser deixadas de lado. Pedro tinha uma impetuosidade muito grande, como que, na linguagem comum, ele agia sem pensar. Mas ninguém age sem pensar. É o ímpeto da pessoa, era o temperamento e a condição de Pedro, e por várias vezes Jesus o chamou à responsabilidade, colocando ele no seu devido lugar, como ele deveria proceder. Nós encontramos um Pedro que sempre tomava a iniciativa, mas no momento quando precisou que ele tomasse a iniciativa, ele recuou. Foi no momento da morte, da prisão do Senhor Jesus Cristo. Ele recuou, e depois que Jesus foi entregue, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ele chamou Pedro para perto de si e deu a ele uma oportunidade. Porque anteriormente o Senhor Jesus tinha dito: olha, Pedro, Satanás me pediu para ir andar com você, mas eu roguei por ti. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Entendendo que ali ainda faltava alguma coisa na vida de Pedro. Mas a felicidade é que Deus não abandonou a Pedro e não o desprezou, digo, o Senhor Jesus, mas teve o máximo cuidado com ele, porque via nele ali aquele que ele escolheu para, em seu nome, levar a propagação do evangelho por várias partes, por várias cidades. E então nós encontramos que, quando Jesus o chama e conversa com Pedro, ele reafirma o amor dele para com o Senhor Jesus Cristo, e ele segue adiante, fica com os demais lá no cenáculo, até que foram revestidos do poder do Espírito Santo. Então nós fazemos um comparativo, Pedro, antes do revestimento de poder e depois, uma diferença muito grande. O Pedro, que era como que destemperado, que era precipitado, o Pedro que não media as consequências, agora nós vemos um Pedro centrado, submisso, obediente, leal e esperando o momento certo para ser um instrumento usado pelo Senhor. E como ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Pedro foi poderosamente usado
pelo Espírito Santo. Esta é a diferença que faz a ação de Deus na nossa vida, desde o momento em que ele nos chama para salvação, para libertação, transformação e a implantação dos princípios cristãos na nossa vida, que vai nos levando a colocar-nos em submissão diante da vontade do Senhor. Assim aconteceu com Pedro, assim acontece com muitas pessoas em nossos dias. Às vezes a pessoa vem a Cristo, a gente quer que da noite para o dia as coisas aconteçam. Há alguns que elas acontecem assim, num repente, mas há outros que leva algum tempo até que as coisas aconteçam. Pedro foi um desses. Por várias vezes nós vamos observar as atitudes de Pedro, mas depois, quando chegou o momento de que Jesus tinha dito, quando te converteres, aqui no Pentecoste, já encontramos um Pedro convertido, liberto, transformado, dedicado, entregue totalmente nas mãos do Senhor. Haja vista que, no dia de Pentecoste, quando as pessoas começaram a interrogar que eles estavam embriagados, que eles estavam cheios de mostos, Pedro se levanta e diz, não, isso não é embriaguez, isto é a promessa de Deus feita através de Joel, que ele derramaria do seu Espírito. Portanto, o que aconteceu aqui foi o derramar do Espírito Santo de Deus, não é embriaguez. E começou a se deixar usar pelo Espírito Santo, fez aquela linda pregação, guiado pelo Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo, e naquele dia, quase 3.000 almas se agregaram à igreja. O Senhor acrescentou à igreja. Por quê? Porque Pedro tornou-se ali um instrumento ousado, intrépido e corajoso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então nós encontramos este Pedro, a partir dali então, vemos ele em vários lugares, pregando, anunciando, curando. A palavra diz que a comunhão dele era tal com Deus que, em determinados lugares por onde Pedro passava, a sombra de Pedro, cobrindo sobre os enfermos, eles eram curados. Então veja como o poder de Deus se derramou de maneira abundante na vida de Pedro. Ele tornou-se esse instrumento, mas aquilo não foi motivo para ele se vangloriar e ostentar que ele tinha mais poder que os outros. Não, ele continuou vivendo na sua humildade, na sua submissão e obediência, porque sabia que aquilo não era próprio dele. Era algo da parte de Deus para a sua vida e para a realização do trabalho que Deus esperava de Pedro. Então vemos ele caminhando. E o texto que li que diz que, passando Pedro por toda a parte, Pedro não se acomodou em ficar em um lugar restrito, fechado, em um templo, em uma catedral, em uma cidade, e quem quiser que vá a ele. Não. Pedro não tinha essa comodidade. Pedro não tinha estas amarras na vida dele que o prendiam a lugar e a templos. Mas ele ia por onde havia necessidade. Fosse no templo, fosse nas casas, fosse em outras cidades. Nós vamos ver Pedro sempre se locomovendo, sempre se colocando na direção de Deus. Aqui observamos em Jerusalém, tanto no templo quanto nas casas, o comprometimento que ele tinha diante de Deus pela responsabilidade que recebeu. E também observamos, ele foi enviado para Samaria, juntamente com João. Ele esteve em Samaria. Depois, no texto que li, nesta oportunidade, ele foi para a cidade de Lida. Lá na cidade de Lida, ele encontrou um irmão cristão chamado Enéas, que estava enfermo, e ele disse: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te. Enéas se levantou. A cidade próxima, que era a cidade de Jope, tomaram conhecimento de que Pedro estava ali, então foram em busca dele. E ele acompanhou aqueles irmãos sem reclamar, não disse que era para trazer Dorcas aonde ele estava, que ele não podia sair de Lida. Não, ele foi, ele acompanhou, ele foi até Jope, e lá o levaram à casa de Dorcas,
E quando chegou lá, Dorcas estava morta. Pedro se levanta, vai à casa de Dorcas, ora por ela e Deus a ressuscita. E ele a entrega viva aos irmãos e ele segue o seu caminho. Mais à frente nós vamos encontrar que ele foi dirigido pelo Senhor para ir a Cesareia, a casa de Cornélio, que fazia esmolas e orações. Deus atentou para ele e ordenou que mandasse chamar a Pedro. E Pedro foi, não mediu esforços, não colocou condições, mas nós vemos um Pedro que sempre está caminhando por vários lugares. Não era alguém restrito, preso ao lugar, à instituição, ao movimento, à comodidade. Não. Pedro estava sempre disponível para onde o Senhor o mandasse. A semelhança de Jesus. Você não vai ver Jesus centrado no templo e dizendo, quem quiser vir a mim, eu estou aqui todos os dias ou uma vez na semana, porque hoje praticamente as pessoas não dão tempo, não tem como você encontrá-los. Eles estão presos, adentrados em estruturas que não têm tempo para ser um instrumento nas mãos de Deus. Pedro, à semelhança de Jesus, estava disponível, estava entre o povo, caminhando para uma cidade, para outra, para aqui, para ali, para acolá, no entanto que cumprisse a vontade de Deus. Nós vemos João, nós vemos Paulo, quanto Paulo andou por aquelas cidades. Então eram homens de Deus encorajados e destemidos que não se deixavam prender por uma cadeira, mas eles estavam nas mãos de Deus e os pés dele caminhavam por lugares fáceis e difíceis, mas o importante era que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Então, quando olhamos aqui Pedro passando por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então vemos um Pedro, como eu disse, se movimentando, andando, caminhando, fazendo a vontade de Deus. Cada hora o Senhor o direcionava para um determinado lugar. E nesta vida de Pedro, no desenvolvimento do trabalho que Deus lhe confiou, nós encontramos aqui pelo menos 4 características que elas eram bem definidas na vida de Pedro. Então, a primeira característica que nós vemos aqui, nós encontramos primeiro aqui no livro de Atos, no capítulo 9, o versículo 40, quando ele foi levado para Jope, para a casa de Dorcas, diz-nos aqui, olha, ele estava em Lida, falou lá com Enéas, levanta-te, faze a tua cama. Jesus deu saúde, ele levantou-se. E os irmãos que habitavam em Lida e Sarona glorificaram a Deus. Mas os que estavam em Jope vieram em busca de Pedro. E diz, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Veja agora a disponibilidade, que depois é uma outra característica. Levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com eles. Qual foi a reação de Pedro? Versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. A primeira característica de Pedro aqui é que ele pôs-se de joelhos e orou. Pedro era um homem de oração. Haja vista que lá no capítulo 3 de Atos diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª. Então era um homem de oração, centrado, dedicado. Aqui também, no capítulo 11, e no versículo de número 5, diz assim, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Numa visão, via um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto a mim.
ele estava ainda em Jope. Ele saiu de Jerusalém, passou por Samaria, passou por Lida, passou por Jope, e lá em Jope ele estava orando. Então Pedro não tinha um lugar exclusivo para orar. Ele orou no templo, ele orou lá em Jope, ele orou em tantos lugares, nas casas e nos templos. Nós observamos ele tendo como princípio da sua vida uma vida de oração. Todos aqueles que querem, que estiverem disponíveis para ser usados nas mãos do Senhor, eles precisam ter também esta característica, uma vida de oração, uma vida entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus viveu e caminhou debaixo de oração. Ele orava noites inteiras, ele orava diante das pessoas, ele nunca se furtou a ter a sua vida de oração. E os discípulos e apóstolos, os cristãos, eles aprenderam isto também. E eles tinham estes momentos de oração na sua vida. Quantas vezes a igreja, diante de ameaças e dificuldades, eles se dobraram em joelhos, em oração diante do Senhor, e a resposta de Deus veio para a vida deles. Pedro não era diferente. Pedro também era um homem dedicado à oração. E observamos também esta primeira característica: Pedro era dedicado à oração. A segunda característica nós vamos encontrar aqui no capítulo 11, no versículo 8. Diz assim: mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. O que aconteceu aqui? Pedro estava em Jope, ele teve um arrebatamento de sentidos, e naquele arrebatamento ele teve uma visão que descia do céu, um lençol, como um vaso, como se fosse um lençol, cheio de todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis, feras e aves dos céus. Pedro, quando olhou aquilo, ele recebeu uma orientação: levanta-te, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. Ele, observando que aquilo, de acordo com a instrução da lei, não era próprio, ele então disse: de maneira nenhuma. Que característica nós encontramos aqui em Pedro? A característica do zelo. Pedro, ele era zeloso. E Paulo disse que Deus preparou e separou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Paulo, escrevendo, disse que ele era zeloso das coisas boas. E aqui nós encontramos também em 1 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 13, quando o próprio Pedro deixou escrito assim: E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Então Pedro era um homem zeloso. Agora, não era aquele zelo sem entendimento, aquele zelo tóxico, bruto, violento. Não. Era um zelo com temperança, comedido. Então Pedro era zeloso pelas coisas de Deus. Ele tinha o apreço, o zelo, o comprometimento e a responsabilidade diante das coisas que Deus colocava diante dele. Então já vimos a primeira característica de Pedro, um homem de oração. Segunda característica de Pedro, um homem zeloso. A terceira característica de Pedro, nós encontramos aqui em Atos 11 e 5, diz que estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Ou seja, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e teve aquela visão. Isso significa que Pedro era um homem espiritual. Ele vivia em plena comunhão com Deus e nesta sua espiritualidade, o Senhor abriu para ele a visão e mostrou a ele o necessário. Nós encontramos Paulo escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo de número 15, está escrito assim: mas o que é espiritual
discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pedro era aqui um homem espiritual, guiado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Quando o homem se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ele torna-se um homem espiritual, um homem que tem o discernimento apurado para as coisas espirituais. Então, Pedro era este homem espiritual. E, por fim, a quarta característica que nós encontramos, ela está aqui no capítulo 9, e o versículo 39 que li, e diz: e levantando-se Pedro foi com eles. Pedro não impôs nenhuma condição para ir de Lida a Jope. Levantou-se e foi com eles. No capítulo de número 10, versículos 20 e 21, está escrito assim: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? Depois que eles identificaram a Pedro, que era o anjo que tinha aparecido a Cornélio, pedindo que Pedro fosse lá. Então diz: mas Pedro levantou-se, dizendo, e saiu e foi com eles. Então diz-nos que a palavra de Deus, Pedro, quando chegou a Jope, levantou-se, foi ter com eles e pregou a palavra de Deus. O evangelho chegou diante lá da casa de Cornélio, de Samaria, de todo aquele povo, quando Pedro esteve ali pregando o evangelho. O evangelho aos gentios chegou através da casa de Cornélio. Mas o que observamos aqui, essa quarta característica de Pedro, que Pedro era um homem obediente. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então Pedro demonstrou na sua vida que ele era um homem que tinha princípios normativos da sua vida, que o identificava como alguém que servia a Deus com integridade, com temor, com verdade e com o comprometimento de realizar a vontade de Deus. Então nós encontramos aqui um Pedro, em primeiro lugar, como homem de oração. Segundo, o encontramos como um homem zeloso pelas coisas direitas. Terceiro, encontramos um homem espiritual, guiado pelo Espírito de Deus. Quarto, encontramos um homem obediente. Não colocou condições, não foi insubmisso, mas seguiu pelo caminho da obediência. Quando olhamos o Pedro antes e o Pedro depois, nós vemos uma grande diferença. E assim acontece na vida de todos aqueles que são alcançados por Jesus para a salvação. A condição em que nós chegamos diante de Jesus, nós chegamos totalmente estranhos e diferentes. Mas o Senhor Jesus nos recebe, nos perdoa, nos liberta, nos purifica, nos transforma e vai mudando a condição da nossa vida, e os princípios cristãos vão se estabelecendo na nossa vida, e nós temos estes exemplos da Escritura de como Deus operou na vida de vários deles, e isto pode também ser uma realidade na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Vemos aqui um Pedro que antes, se alguém o julgasse àquela época, dizia que não ia dar em nada. Mas quando vemos a operação da obra de Jesus na vida de Pedro e o vemos agora ativo, dinâmico, poderoso, submisso, obediente e leal, nós encontramos e entendemos que o Senhor é aquele que realiza grandes transformações na vida das pessoas e torna-as úteis e capacitadas para realizar a sua vontade. Temos um Pedro que é o exemplo clássico. Agora, um homem centrado, um homem de oração, um homem zeloso, um homem espiritual, um homem obediente. E, portanto, a confirmação da obra de Deus com os resultados na vida de Pedro foram abundantes. Não há que se negar isto. É evidente. Está testificado pelas páginas das Escrituras. Assim ele faz comigo, ele faz com você.
Ele faz com cada um de nós. Deixemo-nos ser conduzidos e trabalhados pelo Senhor Jesus, e Ele nos levará a ser úteis nas suas mãos para a glória do seu nome. A palavra de Deus afirma: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Cada dia estamos sendo trabalhados pelo Espírito do Senhor para estarmos adequados ao propósito e à vontade de Deus. Portanto, se você está neste processo, siga firme e fiel. Deus fará de mim e de você uma bênção nas mãos dele. Sejamos, portanto, a semelhança de Pedro, um homem de oração, um homem ou uma mulher zeloso, espiritual e obediente. Seguindo por este caminho, as bênçãos de Deus serão derramadas em abundância sobre a nossa vida e a vida daqueles que forem alcançados pelo testemunho da nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.